Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós fomos agraciados por Deus por um livro de um filósofo, Daniel O'Connor, americano, e ele escreveu um livro sobre a revelação de Deus a Luisa Picarreta. Então a gente vai ser ajudados agora com esse conteúdo. Então vamos começar a ler o livro e refletir em cima do que ele pode nos ajudar. Vamos ver o que ele pode nos oferecer de material, para a gente poder compreender. Vou colocar o link do livro para vocês aqui embaixo, para quem quiser ler, tanto o original em inglês, como também as páginas que nós conseguimos traduzir para que vocês possam ler. Não sei o que está escrito nesse livro, se tiver alguma coisa que eu não concordo, eu vou falar, e vamos ler, vamos seguir, É uma formação extra aí que Deus permitiu para nós, com referências muito boas, com documentos da igreja, praticamente é uma tese de filosofia em cima das revelações de Luisa, de Jesus a Luisa Picarreta. Então, o presente de Deus foi publicado em 4 de março de 2015, de Daniel O'Connor, chama A Coroa da Santidade. E tem um livro anterior, que é A Coroa e a Conclusão de Toda a Santidade, um livro anterior que foi em 4 de março de 2015. Esse é mais atual, então, desculpa, não tá a data dele aqui agora, mas aí depois, quando ver a data, eu passo para vocês. Vamos seguir, A leitura é uma leitura extensa, é um livro de mais de 542 páginas, então vamos ver o que Deus tem para nós, Vamos começar hoje a leitura, tá bom? A serva de Deus, Luisa Picarreta, foi uma mística italiana dos séculos 19 e 20, cujas mensagens de Jesus, abrangendo milhares de páginas de material, revelam um novo e definitivo dom de santidade para a Igreja, o dom de viver na vontade divina e trombeta do seu reinado universal eminente. Aqui você encontrará uma introdução ao que esse dom implica. Depois de um fundamento para essa introdução foi estabelecido de acordo com a doutrina da Igreja Católica, uma explicação de como receber esse dom, uma descrição da natureza do seu reinado universal de Deus, E junto com você, como você pode acelerar esse reinado de Deus e uma análise teológica da ortodoxia dessas revelações como perfeita e maravilhosamente harmoniosa e compatível com a fé e a moral católica. Então, a imagem da capa mostra o mistério da Anunciação, o maior evento da história, porque a essência de viver na vontade divina está contida neste momento mais sublime. Embora existam inúmeras interpretações, escolhi a pintura de Leonardo da Vinci porque é uma das poucas que retrata corretamente Nossa Senhora como mais alta que o arcanjo Gabriel, que, embora referido como arcanjo, pertence ao coro mais alto seráfico e ainda está imensuravelmente abaixo da Rainha Imaculada. A imagem na capa é meio uma fotografia real da NASA, com otimização de cores, do Sol nascendo sobre a Terra, e a imagem da contracapa é a imagem original da Divina Misericórdia que Jesus deu a Santa Faustina, juntamente com a promessa de quem venera não perecer. Neste livro você verá que no Fiat de Nossa Senhora e nos nossos modelos a seguir, o reino da vontade divina amanhecerá primeiro em nossos próprios corações e depois em todo o mundo, em cumprimento ao que foi a maior oração e maior profecia
pois foi proferida pelo próprio Filho de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, e o cumprimento total do que o Papa São Pio X predisse com uma profecia e um ensinamento magistral em sua encíclica El Supremo, restauração de todas as coisas em Cristo. Aviso de moratória. Até a publicação deste livro, a edição crítica, oficial e aprovada pela Igreja dos volumes de Luísa não foram publicados e, como tal, uma moratória temporária continua a existir, limitando a abertura, publicação das traduções manuscritas não oficiais das obras de Luísa, mas não impedindo a divulgação dessas traduções entre grupos de oração dedicados à espiritualidade de Luísa. É importante notar, no entanto, que pelo menos 2 dos trabalhos de Luísa já podem ser publicados abertamente na íntegra: As Horas da Paixão e Maria no Reino da Divina Vontade. Alegações contrárias encontradas espalhadas pela internet, inclusive em sites confiáveis. Esta moratória não proíbe que leigos escrevam e falam dos escritos de Luísa, nem proíbe que trechos individuais dos escritos sejam usados em publicações com grande teologia para cuidar da ortodoxia católica, que deve ser utilizada. Para se tornar totalmente lícito, até a data da emissão da moratória, às vezes até com aprovação eclesiástica completa, o último livro de Daniel usou apenas citações dos escritos de Luísa encontrados na tese de doutorado do padre Giuseppe Iannuzzi, apenas porque ele desejava fornecer um recurso até mesmo para os católicos mais cautelosos, não porque essa abordagem fosse de algum modo necessária, nem esta moratória implica qualquer forma de reserva ou status não aprovado da Igreja em relação aos escritos de Luísa. De fato, toda consideração relevante aponta para a conclusão oposta, que a autoridade eclesiástica deseja sinceramente que essas revelações sejam cridas e promulgadas, e essa conclusão é definitivamente demonstrada nas páginas deste livro. Por enquanto, basta dizer que o próprio arcebispo, de quem veio esta moratória, era ele, desde que morreu, um ávido devoto da vontade divina e zelosamente promoveu Luísa, sua causa e suas revelações. Mais detalhes sobre esse assunto podem ser encontrados no apêndice correspondente. Então, deixando bem claro, né, a primeira página do livro, Coroa de Santidade, falando sobre esse cuidado das pessoas que estudam o conteúdo de Luísa Picarreta. É importante sempre manter o estudo baseado na fé moral católicas, né? Por quê? Porque o livro da Luísa fala muita coisa, né? Fala coisas novas, inéditas e que as pessoas podem levar para outro lado, né? Os protestantes que pegarem esse livro podem, né, distorcer todo o entendimento, pode atrapalhar todo, e não é essa a função, né? A função do livro é tanto que Jesus fala que para viver na divina vontade 3 coisas são importantíssimas, né? E uma delas é o amor à Igreja Católica, né? Então é muito importante. Eu não lembro agora o texto inteiro, mas uma das coisas que eu não vou esquecer nunca é o amor à Igreja Católica. Então você tem que ser devoto da Igreja Católica, deve ser, né, um fiel católico, da moral católica, mesmo que fale sobre muita coisa contra os padres, né? O livro do céu fala muito contra o padre, contra a igreja, né? Entendimentos do que a igreja está sofrendo nesse momento, a guerra dentro da igreja, então fala muito. Então, a gente utilizar isso como meio de correção, de exortação de Jesus, que é o nosso cabeça, para nós, que somos pecadores, né? Uma igreja que é santa e pecadora. Então a gente tem esse entendimento de que nós somos limitados, de que nós precisamos, né, saber que nós somos limitados, que somos pecadores, né? Que é uma igreja humana e divina, que é Jesus, é sempre o centro dessa igreja, a cabeça, e nós somos os membros, e muitos dos membros estão doentes. Então Jesus deixa bem claro isso. Então a gente tem que utilizar isso para exortação e amor pela igreja, né? Para que a gente querer ser instrumentos dos filhos da divina vontade que vão fazer essa igreja crescer, né? Nós somos os filhos da divina vontade que recebemos o dom de sermos
base dessa igreja, né? Sermos um povo que vai segurar a igreja, né, forte na terra, nesses momentos de tribulação que nós iremos passar no futuro agora. A tendência agora é só piorar a situação e Jesus precisa e quer né, todos nós filhos da divina vontade, para a gente poder vivenciar perfeitamente essa luz, né? Então vamos passar para a próxima página. Aí ele dedicou as 4 mulheres de sua vida: a Santíssima Maria, nossa Mãe Celestial, a querida esposa Regina, cujo apoio e ajuda tornaram este livro possível, para minha filha Mary Faustina e minha própria mãe terrena, Eileen. Os leitores do meu primeiro livro podem se lembrar em sua primeira página de dedicação, na qual compartilhei que minha mãe acabava de ser diagnosticada com um mesotelioma pleural maligno, um câncer de pulmão particularmente letal, com um prognóstico que geralmente permite apenas 6 ou 12 meses de vida. Até com tratamento agressivo, embora no caso da minha mãe os médicos pensassem ela poderia ter 1 a 3 anos. Isso foi mais de 4 anos desde então. Oramos todas as noites por sua cura através da intercessão de Luísa Picarreta. De acordo com a última tomografia computadorizada da minha mãe, ela está completamente livre do câncer. Então, Santa Faustina, Santa Luísa, né, que ainda não foi canonizada, já está fazendo milagres, muitos milagres. Tudo pelo coração de Jesus, através do Imaculado Coração de Maria, sob a proteção de São José, terror dos demônios e patrono da Igreja Universal. Conteúdo breve, aí tem uma introdução, né, todo o índice, né, fundamentos necessários, existência de Deus, cristianismo, catolicismo, revelação particular em geral, como é discernida adequadamente, a vaidade das revelações de Luísa demonstrada, o dom em si e sua previsão nas escrituras, os pais da igreja, o desenvolvimento da teologia espiritual católica, o presente encontrado em outros lugares em misticismo católico do século, o presente e a história. Parte 1, o presente e a história do mundo. Parte 2, itens preliminares, desejando o presente, pedindo o presente, agindo na vontade divina e crescendo nas virtudes e conhecimentos, crescendo na presença de Maria, na paixão de Jesus e os círculos. Parte 3, a era da paz ou o reino da vontade divina na terra. Introdução à era e preocupações do milenarismo abordadas, a era dos pais da igreja, outras revelações particulares e outros lugares, os castigos e a natureza da era, e apêndices, respostas teológicas e objeções e preocupações, oração na divina vontade e outros itens. E páginas para ler para uma rápida introdução das revelações de Luísa. Aí tem vários trechos do Livro do Céu que ele vai colocar aqui num índice grande. Aí o índice eu não vou ler porque é muito complexo aqui. A gente vai seguir. Prefácio, minha jornada na vontade divina. Começo compartilhando uma história da jornada de minha própria vida na vontade divina, na esperança de que os leitores façam uma pausa e, após reflexão, percebam que suas próprias vidas também foram realmente jornadas na vontade de Deus. Mas apressei-me a acrescentar que não há necessidade de alguém ler esse prefácio. Não é importante para entender qualquer coisa deste livro, pois se refere apenas ao seu autor indigno. Incluo também esse prefácio, reconhecendo que alguns leitores podem querer entender a inspiração e a motivação dos autores dos livros que leem, um desejo justificável nestes dias de segundas intenções desenfreadas. E essa motivação será esclarecida nas poucas seguintes páginas. Minha jornada começou no ano de Nosso Senhor de 1986, na festa de São Francisco de Assis, quando saí do ventre de minha mãe. Ou melhor, começou 9 meses antes, pois, como Jesus diz a Luísa, assim que um bebê é concebido, minha concepção contorna a concepção do bebê, formando-o e mantendo-o defendido. Mas não tenho lembranças para compartilhar até meus 3 anos. Aniversário. Quando minha primeira lembrança se formou, eu estava no leito de morte do meu tio, profundamente arrependido, momentos antes de seu julgamento particular.
enquanto ele segurava em oração as contas do rosário na mão e sucumbia à AIDS que contraiu em seu antigo estilo de vida rebelde. Embora meu entendimento de 3 anos de idade não pudesse compreendê-lo na época, imprimiu em minha alma a força de uma impressão clara, a feiura da vida à parte da vontade de Deus e a beleza de um retorno à mesma, não importa o que tenha acontecido no tempo feio. Infelizmente, porém, as sementes espirituais lançadas em mim por esse evento levaram muitos anos para brotar, pois embora eu realmente tenha crescido como católico crente e praticante, eu era morno e no comportamento de minha juventude me misturei muito bem com o adolescente promíscuo, intemperante e selvagem do dia a dia. Enquanto vivia esse estilo de vida, comecei a estudar engenharia mecânica na RPI, pois estava decidido a salvar o mundo através de minhas ideias para invenções relacionadas a uma melhor geração de energia e tecnologia de transporte que já havia começado. Ao entrar, eu não sabia que seria, ironicamente, nessa instituição que em próprio lema incentiva seus alunos a mudar o mundo, que eu descobriria que a mudança que esse mundo precisa não tem nada a ver com tecnologia, pois foi lá na RPI de todos os lugares que percebi que nenhuma invenção salvaria o mundo, mas apenas algo muito mais simples. Meu caminho era esse reconhecimento, e para esse reconhecimento começou quando, logo após me matricular finalmente, vi que meus pecados estavam despedaçando minha alma e prometi mudar radicalmente minha vida para sempre. Ainda me lembro do momento preciso de incrível clareza surgindo em minha mente. Como o sol nascente apresentou-se sem convite, porque eu estava apenas no meio de meus empreendimentos cotidianos e cravou em mim, em minha alma, para sempre o reconhecimento de um fato simples, que não prestava atenção às racionalizações que eu até então havia inventado. Eu conhecia a vontade de Deus, pois pelo menos conhecia o básico das minhas aulas de confirmação, de crisma, e não estava fazendo isso. Assim, não havia absolutamente nada a esperar. Fui eu que tive que mudar, não Deus, e nenhum atraso poderia ser justificado. O voto seguiu imediatamente no mesmo local em que eu estava de pé. O fundamento do meu despertar para a vida genuína de fé, sendo agora lançada, no entanto, vaguei por algum tempo em assuntos muito abaixo do meu chamado como católico. Naquela época, o que mais me incomodou nos meus colegas foi a preguiça e a obsessão por videogames. Então, junto com 2 amigos, comecei o RPI Up Sluggards, essencialmente um tipo de clube de aventura. Se algum empreendimento foi doloroso, embaraçoso, medroso, exigindo esforço ou repugnância, nós a perseguimos e incentivamos todos no grupo a fazer o mesmo, pulando em lagos cobertos de gelo em janeiro, fazendo mudders difíceis e triatlos, escalada de montanhas, penhascos e cavernas, caçando cascavéis selvagens para jantar no acampamento, e a lista contínua com muitos absurdos. Certamente deixarei nossos esforços embaraçosos para a imaginação. Embora logo depois eu tenha percebido que muito do que fizemos carecia da virtude da prudência. Um tema nobre existia, pelo menos. Pelo menos existia um tema nobre em nossa missão, em nossas brincadeiras. A citação de Benjamin Franklin: levante, preguiçoso, e não desperdice a vida. No túmulo estará dormindo o suficiente. Então era essa inspiração que eles tinham, que era levar uma vida dedicada a saciar a vontade própria. E é uma condenação ao fracasso. Portanto, aquilo a que a vontade própria tende universalmente, conforto, prazer, seguranças e afins, deve ser zelosamente oposto ao engajar-se deliberada e regularmente nas atividades opostas a elas. Felizmente, Deus continuou me guiando e percebi que a obsessão dos videogames e o vício da preguiça em geral, embora lamentável, era apenas uma pequena parte de uma batalha muito maior que só poderia ser vencida por Cristo. Recebi a graça desse reconhecimento
graças ao apartamento em que me mudei antes do meu primeiro ano, ou melhor, a proximidade de uma capela de adoração perpétua e da missa diária, localizada a apenas um quarteirão de distância. Comecei a frequentar as duas, a missa e a adoração, e como estudante de uma universidade conhecida por sua enorme carga de trabalho para estudantes de graduação em engenharia, estava acostumado a dormir pouco e assim me tornei um submarino para pedir as horas noturnas de adoração. E não sei o que quer dizer, me tornei um submarino para pedir as horas noturnas de adoração. Este precioso tempo com Jesus no Santíssimo Sacramento me fez perceber que finalmente tudo o que importa é tornar-se santo, em conformidade com essa nova finalidade ao qual decidi que devo dedicar a minha vida. Participei da Jornada Mundial da Juventude na Austrália no verão seguinte e profundamente impactado por uma exposição sobre a vida de Pier Giorgio Frassati e orando ao lado de seu corpo incorrupto, um santo. Tive outro momento de grande clareza, que, embora não resultasse em voto, resultou em uma decisão firme. Reconheci que Deus certamente merecia pelo menos 1 hora de cada um dos meus 24 horas restantes do dia e assumi como compromisso esses 2 grandes presentes que desde então serviram como fundamento da minha vida diária. E por favor, Deus, até o dia em que eu morrer. Missa diária e rosário diário. Agora, naquele tempo, eu estava devorando o conhecimento da fé. Posso me relacionar com as muitas histórias de conversão que se ouve com frequência dos protestantes que entram na Igreja Católica e em seguida são surpreendidos pela tradição sagrada com a qual somos abençoados, procedendo a enterrar-se nos livros. Desse ponto, devo acrescentar que não pretendo sugerir que agora rejeito a noção de mortificação, ou que cresci dos meus primeiros dias de zelo excessivo quando pensei que a carne deveria ser fortemente oposta, como alguns autoproclamados católicos experientes afirmam, em uma tentativa mal disfarçada de vestir sua mornidão em trajes piedosos. Então, vou ler de novo esse trecho, achei interessante. Posso me relacionar com as muitas histórias de conversão que se ouve com frequência dos protestantes que entram na Igreja Católica e em seguida são surpreendidos pela tradição sagrada com a qual somos abençoados, procedendo a enterrar-se nos livros. Desse ponto, devo acrescentar que não pretendo sugerir que agora rejeito essa noção de mortificação, ou que cresci dos meus primeiros dias de zelo excessivo, quando pensei que a carne deveria ser fortemente oposta, como alguns autoproclamados católicos experientes afirmam, em uma tentativa mal disfarçada de vestir sua mornidão em trajes piedosos. Pelo contrário, agora eu sei, como será discutido neste livro, que a mortificação deve ser realizada pelas razões certas, somente por amor a Deus e por uma época da minha vida. Lembro-me com muito carinho do meu tempo lendo A Imitação de Cristo e as obras de São Luís Maria de Montfort, de São Francisco de Sales e Santo Afonso de Ligório, livros pelos quais ainda amo e me esforço para viver, muito antes de conhecer Luísa. Deus me levou a Santo Afonso, a uniformidade de Afonso com a vontade de Deus, e me convenceu de que, acima de tudo, continha ali a chave última de santidade. Mas também me deparei com muitas outras obras. Algumas foram encontradas através da minha longa leitura de sites tradicionalistas que não deixaram impressões tão sagradas em meu coração, mas me inclinaram a um medo servil na vida espiritual devido à escassez de pessoas salvas. Fiquei obcecado em evitar a possibilidade de condenação e meus métodos preferidos para combater essa possibilidade eram mortificação e escrupulosidade. Passei anos da minha vida nessa época dormindo todas as noites em uma tábua de madeira, tomando apenas banho frio a pleno vapor, tendo pouco ou nenhum prazer em comer e às vezes usando um cigano o dia inteiro.
eu não sei o que quer dizer esse cigano o dia inteiro. Embora eu já tivesse adotado algumas dessas práticas para outros fins. Razões sua continuação foi devido a esse medo servil recém-descoberto de ser condenado ao inferno. Mais problemático, tive medo de me aproximar de Jesus na Eucaristia graças à escrupulosidade que acompanha esse medo servil. Veja bem, eu já havia derramado tantas leituras dedicado tantas leituras quanto pude encontrar sobre o número dos eleitos, mas nada me satisfez, pois todos os apologistas e teólogos que li tinham falado apenas com autoridade humana, e não fiz conhecimento do magistério obertado na questão. Com as palavras humanas, podem curar uma ferida aparentemente infligida pelas palavras divinas? Como então erroneamente me pareceu que a quase impossibilidade de estar entre os eleitos era uma consequência das palavras das Escrituras? Eles não podem. Mas me ocorreu que havia outra autoridade para consultar o próprio céu. Ele passou pelo mesmo processo que eu. Estou assim impressionada aqui. Assim pedi a Deus meu primeiro sinal. E eu, com luzes de neon, neste sinal, inclusivemente, claro, minha escrupulosidade e desejo de sofrer redentivamente com Cristo por medo servil dele, se for feito pelos motivos certos, naturalmente será de acordo com a virtude da prudência. Pois, de fato, a prudência, sendo uma virtude, tem a mesma forma de todas as virtudes, a caridade. O medo servil finalmente começou a morrer em mim, embora o processo foi demorado. Então, vocês estão entendendo, o que ele passou. Ele lendo esses livros todos de santos, a autoridade humana que pedia para ele ser santo, para ele se conformar na conformidade de uma vida reta, era um medo que movia isso, o medo de ser condenado ao inferno, o medo de... Então isso não serve, isso Jesus fala no livro do céu constantemente, que esse medo não é normal, que não é essa a função da palavra de Deus, não é para trazer esse medo servil, e ele estava percebendo isso, eu também percebi, eu falei, não, tem alguma coisa errada aí, não é assim que funciona, não é nessa confusão toda assim, não é nesse mal-estar constante, não é assim, servir a Deus não tem isso, você conversa, você vendo, olhando claramente, é uma força sobrenatural muito grande, que você tem que fazer, um esforço muito humano, para você conseguir o que eles pedem, os santos pedem, antes de Luísa. E aí ele tá passando por essa experiência. Eu passei igualzinha, gente. Nossa, por isso que eu falei para Jesus, ou me enche ou me leva, ou me enche ou me leva, ou me enche do teu espírito, porque eu comecei a perceber que era ação do Espírito. Eu tinha que me abandonar na ação do Espírito Santo e viver essa alegria, essa felicidade de louvar, de adorar, de orar em línguas e tudo mais. E aí eu percebi também isso. Então eu falei, eu me encho ou me leva, e deu certo. Na hora que eu falei, eu me encho ou me leva, o Espírito Santo veio com tudo e o céu começou a falar comigo. Aí ele também começou essa jornada de saber o que o céu pensa, Os homens pensam de um jeito, tem que ser tudo na base de tentar pegar uma machada e tentar cavar uma montanha, O que a igreja ensina pelos santos, pelos nossos. É difícil essa situação. Mas o céu, Jesus fala totalmente o contrário. O céu fala para você voar nas alturas, Não tem nada que vai atrapalhar. É você com Deus e Deus com você, Ele que faz você crescer, faz você sentir essa ação da graça dele agindo, Então, aos poucos, a gente vai lendo, a gente vai cada vez identificando mais. Então, continuando aqui. Se minha vida até agora tinha sido uma jornada na vontade divina, e foi, com certeza, eu também fui. Esse foi o ponto em que percebi que não há nada de fórmula nessa jornada, como se alguém pudesse simplesmente descobrir alguns dogmas para viver e ter certeza da suficiência deles. Pelo contrário, é pessoal do que até um casamento e requer constante comunhão com o Espírito Santo para ouvir sua voz falando diretamente a você em tudo. É isso aí. E um compromisso correspondente em atender essa voz interior. Aconteça o que acontecer, eu sabia que se eu quisesse ser santa, eu tinha que ter intimidade com Jesus. Era ouvir diretamente Jesus. Aí eu via vários pregadores falando que Jesus conversava com eles, que mostrava um monte de coisa para eles. Eu falei, não, eu quero isso para mim.
custe o que custar, ou me enche ou me leva. Eu quero isso pra mim. Aí quando eu falei, eu me enche, me leva, o Espírito Santo começou a falar comigo. Ô benção, ô vida nova, né? Então, vamos lá. Com o Espírito Santo para ouvir sua voz, falando diretamente a você em tudo, e um compromisso correspondente em atender essa voz, aconteça o que acontecer. Imediatamente após me formar, no ano seguinte, comecei a trabalhar como engenheiro da GE Global Research. Um dia me tornei um recordista mundial, ter realizado com sucesso um teste que resultou na maior emissão quântica de elétrons de uma superfície de nanotubo de carbono já alcançada. Aconteceu também que na mesma noite, depois do trabalho, aceitei o convite para participar de um programa de rádio local com um amigo para defender o direito à vida em um debate sobre o aborto. No final do dia veio a epifania de que eu havia feito incomparavelmente mais bem ao mundo simplesmente defendendo nossos irmãos e irmãs que ainda não nasceram do que contribuir para promover o avanço tecnológico de nossa cultura obcecada por tecnologia. Além disso, na mesma época, o que eu já havia aprendido a entender no ano anterior, pelo menos nos meus momentos de honestidade, se tornou bastante óbvio para mim neste trabalho. O mundo da engenharia corporativa simplesmente não era o meu chamado, e eu estava adiando a obediência à vontade divina, permanecendo ali. Percebi naquele momento da minha vida que não importa quantos católicos experientes me dissessem que realmente tinha que permanecer nela pelo menos 5 anos, dado as circunstâncias, simplesmente sabia que não era onde Deus me queria. Esse conhecimento me atingiu e me deixou insuportavelmente inquieto. Mas felizmente agora eu tinha uma nova arma no meu arsenal exatamente nesses tempos. Pedi a Deus por sua orientação direta e clara. Certa manhã, quando minha inquietação era extrema, fui à capela de adoração na manhã seguinte, antes do trabalho, e de repente me perguntei. Mais tarde descobri que toda revelação privada, confiável, que abordava a questão ensina diretamente, explícita ou implicitamente, que embora a condenação seja a maior tragédia que se possa imaginar, e de fato inúmeras almas estejam caindo no inferno, no entanto, a maioria está salva, embora Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento simplesmente me retire deste trabalho. De alguma forma, se permanecer nele, não for a sua vontade, né? Eu pedi para Jesus, ele falou assim, ele pediu para Jesus, que naquele dia, né? Se não for da sua vontade, acho que eu me perdi aqui, caindo no inferno, simplesmente me retire deste trabalho, né? De alguma forma, se permanecer nele não for a sua vontade. Naquele mesmo dia de trabalho, o chefe do meu chefe me disse que eu precisava prometer nunca mais falar sobre religião no trabalho para manter meu emprego. Nossa, é horrível isso. Sabendo que era uma promessa que eu não podia fazer em sã consciência, parei imediatamente. É horrível isso. Era horrível. Passei por isso aqui na minha empresa. Na minha empresa, com meu marido pedindo para mim fazer isso. É terrível, gente. Terrível, terrível. Naquela época eu era coordenador de extensão da campanha local 40 dias pela vida e tinha sido zeloso tanto em orar como em aconselhar calçadas fora da Planet Parenthood e ir de porta em bairros próximos para espalhar a notícia. Decidi distribuir convites também no trabalho que foi intolerável pela GE, juntamente com um comentário pró-vida que fiz no portal online de funcionários. Mais tarde, naquele ano, na vigília da solenidade de Todos os Santos, eu estava sentado no porão da igreja de Santa Maria, em New Haven, Connecticut, ouvindo atentamente o grande estudioso Dr. Scott Hahn, compartilhando sua sabedoria com um grupo de ouvidos ansiosos. Aliás, eu não sabia que me casaria com minha esposa naquela mesma igreja menos de 4 anos depois. De fato, naquele momento eu nem a conhecia e nem a encontraria por mais 2 anos, pois naquele dia achava que tinha apenas dirigido horas de minha casa para visitar uma paróquia que eu nunca tinha estado ou ouvido falar, mas que disseram-me por coincidência que estava hospedando um grande orador, e essa era simplesmente uma oportunidade que eu não queria perder. O mais arraigado em minha memória dessas conversas
foi a observação espantosa, em particular, que o Dr. Scott Hahn fez. E se ele ponderou, assim como Satanás sempre tentou reprimir os maiores planos de Deus, matando crianças inocentes, procurando erradicar Moisés ao incitar o assassinato do faraó, raiva contra os recém-nascidos do Egito, e fazendo o mesmo por nosso Senhor através de Herodes. Também hoje, através do maior massacre de inocentes da história, de fato, o maior mal em geral, a saber, é o aborto. Satanás está tentando novamente impedir uma nova grande intervenção divina. Essa observação não poderia ter sido mais pertinente ao chamado de que Deus me enviaria em poucos minutos, pois durante um intervalo, depois de uma das palestras de Dr. Scott Hahn, agradeço apenas ao purgatório. A única revelação privada que sei que diz o contrário é a de Maria Divina Misericórdia. Tá meio confuso aqui, né, gente? Na qual Jesus disse que 33 vezes mais pessoas vão para o inferno do que para o céu. Essa revelação foi dada para Maria Divina Misericórdia. Eu não sei quem é essa, não. Deve ser alguém, né, que recebeu revelações. Essa revelação está agora condenada, né, pela igreja. E foi abortado por um colega participante do evento, um homem mais velho que eu também não conhecia na época, mas que agora eu sei que é muito devoto, e logo aprendi que sua intenção não era fazer conversa fiada, mas compartilhar uma mensagem importante comigo. Há algo grande vindo no seu caminho e você precisa estar aberto a isso. Ele me transmitiu com convicção. Embora ele não soubesse exatamente o que era, ele me garantiu, tão confuso pelo mistério quanto certo de sua realidade, que havia algo especial aqui que ele nunca tinha visto antes. De alguma forma eu sabia, e nunca me esqueci disso, que essa mensagem não era de origem humana, mas na verdade constituía uma mensagem divina a qual eu não tinha escolha, senão humildemente me submeter. Eu também recebi uma revelação dessa também. A pessoa falou que eu tinha uma missão muito grande na Terra, também. Então, acho que vocês estão entendendo, né? Que ele está falando sobre aborto, essa parte de Satanás, Moisés aqui, né? Ele não incitou o assassinato do faraó, né? Não foi isso. Então, tem um erro aqui. Né? Mas teve o demônio que incitou, acho que é isso que ele está querendo dizer, que o demônio, Satanás, sempre tentou reprimir os maiores planos de Deus, matando crianças inocentes. Procurando matar Moisés, tá vendo? Procurando matar Moisés ao incitar o assassinato contra os recém-nascidos no Egito, né? Porque Moisés foi salvo pela filha do faraó, né? Todas as crianças tinham que ser mortas, né? Fazendo o mesmo por nosso Senhor através de Herodes, também hoje através do maior massacre de inocentes da história, né? Tentou também matar Jesus. E agora Satanás também está tentando novamente impedir uma grande intervenção divina, né? O aborto é coisa de Satanás, é projeto dele, só tem muita coisa em volta disso. Muita coisa, com certeza, em volta disso. Agora é a nova era da divina vontade. Então, o máximo de pessoas possível que ele puder evitar de nascer é melhor, né? Porque isso vai ser todas as pessoas nascidas agora com o dom da divina vontade. Então com certeza, esse dom vai fazer um estrago feio no reino de Satanás. Um estrago terrível. Vai acabar, né? Porque Jesus deixa muito claro que os filhos da divina vontade vão ser aqueles que vão tirar o pecado do mundo, né? Junto com Jesus, é claro, porque vai ser Jesus neles reinando, né? Então é um povo que Jesus vai levantar nos últimos tempos, que vai reinar com Deus, com Jesus, e vai, né, fazer toda a reparação do passado, presente e futuro através do dom da divina vontade. Então é Deus que está ensinando, que está mostrando pra gente. Se vocês leem o meu canal, ouvem os meus vídeos, vocês já estão cansados de ouvir, né? E é interessante o que Daniel está dizendo aqui, né? Para quem não sabe, eu estou lendo a história do Daniel aqui, que ele está contando um testemunho dele antes de começar o livro propriamente dito, né? Então ele está falando aqui nas experiências que ele passou. E aí eu achei interessante esse trecho que ele falou, que uma pessoa, Maria da Divina Misericórdia, recebeu uma... Então a gente tem que ficar atento, tá vendo? A gente tem que entender
quando uma revelação, que essa revelação agora está condenada pela igreja. Como que a pessoa pode dizer que Jesus disse que 33 vezes mais pessoas vão para o inferno do que para o céu? Mentira isso aí. Totalmente mentira, né? Deus trabalha incansavelmente. A gente sabe que muita gente vai para o inferno, mas Jesus trabalha incansavelmente, Nossa Senhora incansavelmente. Então a gente sabe que não é assim, né? Então a gente tem que ficar atento, né? Quando se fala muito do inferno, tá? Mais do que fala do céu. Quando se fala muito da condenação, mais do que fala da esperança. Quando fala muito da culpa, do pecado, mais do que o amor de Deus, essa pessoa não é servo de Deus, tá? Essa pessoa não é. Ela não pode ser ouvida. Então a gente tem que ficar atento nessas mensagens quando fala muito que muita gente vai para o inferno, que está todo mundo condenado, que só pouquinhas pessoas vão ser libertas. Isso aí não é de Deus. Isso aí é fato, não é de Deus, tá? Então vamos continuar lendo aqui. Exatamente um ano depois mudei-me para a antiga, dilapidada e abandonada reitoria de São George em Utica, Nova York, para começar um novo apostolado e um emprego morando lá sozinho, trabalhando com vários outros durante o dia para convertê-los em um lar de transição para jovens sem teto, que seria chamada de Casa de São João Bosco. E assim que a tivemos pronta, eu servi lá como pai da casa, o irmão mais velho dos residentes que recebemos. Então, ele montou uma comunidade, como é feito hoje aqui, né? Sexta-feira da mesma semana inicial foi um dia particularmente árduo de trabalho manual gasto na preparação do piso da casa. E eu estava ansioso para dar um tempo no trabalho e ir à missa diária na paróquia próxima, que fui abençoado por viver uma vida tranquila, minutos a pé. A igreja na qual eu apenas assistia à missa diária, mas também visitava Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento a qualquer momento, noite ou dia, em sua capela de adoração perpétua. Por que não tenho isso perto de mim, né? Oh, meu Deus, como Deus quisesse. Como aprendi muito mais tarde, a família de minha esposa também vivia em Utica vários anos antes. E ela frequentou essa mesma capela. Tá vendo? Nos Estados Unidos tem essas coisas e a gente não tem aqui no Brasil. Senhora, é tão difícil achar. Aí vocês falam que os Estados Unidos todo mundo vai pro inferno, tá? Então, estão 1000 vezes na frente da gente, tudo na frente da gente, tem livro publicado sobre a divina vontade, a gente não tem nada. Só as 24 horas da paixão, olhe lá. E já é muita coisa, já tem que agradecer muito. Mas, esse livro dele, tem 3 livros dele, só falando sobre isso. E a gente tá aqui, sofrendo aqui para poder ter o mínimo do mínimo do mínimo, né? E ainda temos que ficar com medo ainda de poder divulgar o livro do céu. Ainda temos que ficar com medo de estar fazendo desobediência a Deus, a igreja. Ai, Jesus, toma conta de nós. Só misericórdia, meu Pai. Ai, Jesus, fala tanto no meu coração que a gente tem que ser forte, que a gente tem que, ser forte para poder vencer essas coisas humanas, né? Toda oposição humana, da vontade humana, né? Então a gente eu não sou desobediente à igreja, tá? Porque do mesmo jeito que ele tá falando das revelações de Luís, eu também estou falando. O material que eu peguei foi de um site totalmente livre de um padre, de um bispo italiano, né? E do mesmo jeito que ele tá deixando lá no site pra gente baixar, eu tô fazendo isso no meu site pra poder vocês baixar. Então, pra mim, se ele tá desobediente, então eu também tô, vamos embora. Um padre, representante de Deus, está fazendo isso. Então, não tem desobediência nenhuma. Tanto que o bispo que morreu falou que é pra gente divulgar mesmo, pra gente falar da divina vontade, viver essa divina vontade, né? Eu não tô publicando, é proibido publicar, pegar os direitos, publicar e vender. Eu não tô fazendo isso, né? Eu estou fazendo a mesma coisa que o padre, dando de graça para pessoas que se interessam com esse assunto, né? Pessoas que querem. A pessoa quer, ela tem. É isso, desejar a divina vontade, né? Então não tem nada de errado, é o que todo mundo tá fazendo, eu tô fazendo, mesma coisa, né? Falando sobre a divina vontade, né? Não tem nada de errado nisso, é querer viver isso de todo o coração, respeitando o magistério da igreja, né? Respeitando a catequese na igreja, tudo, né? Não tô falando para ninguém parar de tomar a Eucaristia,
mesmo falando que o livro do céu fala ali que a gente não precisa de Eucaristia depois, né, depois dessa era da vida na divina vontade, fala que não vai ter Eucaristia mais, que a gente vai ser a própria Eucaristia, né, tem coisas no livro do céu que realmente as pessoas podem usar falando mal, né, da igreja, falando, não precisa mais não, você tem que ser, né, do jeito que Jesus está falando aqui. Nossa, o protestante pegando esse material vai fazer um estrago terrível, né? Mas só que é o seguinte, o reino da divina vontade não veio ainda. Não veio ainda, é só quando vir esse reino. Então, enquanto não vir, a gente está sobre a ação da graça de Deus, pela ação dos sacramentos. Então, a gente precisa confessar, precisa comungar, e eu nunca falei o contrário. Nunca falei pra gente não ir na missa, nunca falei pra não fazer adoração eucarística, muito pelo contrário. A Luísa viveu só da Eucaristia. Se ela que viveu na divina vontade, ela viveu só da Eucaristia, a gente também tem que correr pra Eucaristia, né? Se ela precisou dos padres, né? Todos os dias a missa lá estava na casa dela, precisava acordar ela ali, fazer o sinal da cruz nela para poder ela acordar. Se ela precisou da igreja, eu preciso também. Todo mundo aqui precisa. Então, é um dos fundamentos da vida na divina vontade, é amar muito a igreja, respeitar muito a igreja, rezar pelo Papa, rezar pelos sacerdotes, rezar pelo clero, rezar pelos bispos, rezar por eles, pedir por eles todos os dias. Então, é isso que eu mais faço. Eu peço o reino de Deus e rezo pela igreja. Mas é o principal que eu faço. Os meus terços, meus rosários, a minha meditação da paixão, é só focada em pedir o reino da divina vontade e rezar pela igreja, rezar pelos leigos, rezar pela vida na divina vontade em todas as, né, em direções, pela minha missão, e assim vai. Então a gente está todo mundo nesse mesmo sistema. Então eu vou terminar a parte dele aqui, da vida dele, a gente já termina esse vídeo aqui e deixamos pro próximo, né? Então vamos lá. Mudou-se para outra casa, começou a fazer um trabalho do piso da casa, tá? Visitava Jesus no Santíssimo Sacramento. Como Deus quisesse, como aprendi muito mais tarde, a família da minha esposa também vivia em Utica vários anos antes. E ela frequentou essa mesma capela que foi tão importante para a minha jornada. Tão longe como eu pensava comparecer à missa diária como fazia todos os dias comuns e sem intercorrências. Mas quando entrei na igreja, em vez de ver o padre de sempre, Olegru, vi quem agora sei ser o padre José Iannuzzi. Uau! É o padre que fez tese sobre os escritos da Luísa no santuário. Depois que um anúncio foi feito, percebi que não havia comparecido à missa comum de sexta-feira à noite, mas havia tropeçado no início de um retiro de fim de semana. Uau! Meu Deus, sobre um assunto que nunca ouviram falar, o dom de viver na divina vontade, nos escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta. Ô padre, que bom que o senhor fez isso. O que se seguiu foram 2 dias. Eu queria tanto um padre que fizesse isso comigo. Oh, meu Deus, eu queria tanto ter um padre para poder dar conferência sobre a Luísa aqui na minha paróquia. Meu Deus, como eu gostaria, meu Deus. O que se seguiu foram 2 dias de total espanto santo. Como eu nunca havia experimentado antes. Eu imagino, meu Deus, o homem subiu nas alturas. Algo grande, ao qual eu precisava me abrir. Não poderia ter sido uma profecia mais precisa, de fato. Não há nada maior, nada mais essencial. Aqui estejamos abertos do que a vontade divina. A aventura da vida continuou e continuei estudando o dom de viver na vontade divina e me esforçando para receber esse dom pessoalmente. Cerca de 10 meses depois, embarquei em outra jornada épica que Deus colocou em meu coração. Comprar um passe Greyhound Bus de 60 dias e com apenas uma pequena mochila viajar de um canto do país para o outro e voltar, fazendo dele uma verdadeira peregrinação de viagem. Meus objetivos eram triplos: discernir minha vocação, visitar locais sagrados em todo o país e ouvir um audiolivro de todas as revelações da Luísa. Oh, meu Deus do céu, fazer esse audiolivro de todas as revelações da Luísa para todo mundo ter. Enquanto passava centenas de horas sentados em ônibus, esperando nos pontos de ônibus, geralmente durante a noite em alguns lugares, menos do que lugares convidativos e caminhadas. No meio dessa peregrinação entre dormir no chão de madeira e acordar à meia-noite para rezar o ofício divino com uma santa ordem franciscana e indiana, tropeçando em alces enquanto caminhava pelas remotas montanhas Sangre de Cristo, no Novo México,
e participando de uma procissão eucarística fora de uma parentalidade planejada em Albuquerque, recebi uma orientação surpreendente, clara da providência, através da intercessão de São Francisco na festa de Portiúncula, de que começaria a estudar como seminarista no Colégio e Seminário dos Santos Apóstolos em Crowell, apesar de Deus ter deixado igualmente claro que ainda não estava revelada a minha vocação final para mim naquele momento. Infelizmente, conhecer pelo menos o próximo passo era suficiente, embora fosse tecnicamente tarde demais no jogo para que uma jogada tão grande fosse tão rápida. Seguir as regras, eu sabia que era chamado para pelo menos tentar, e tentei. Fiel como sempre, e quando seguimos sua orientação, Deus abriu a porta, e naquele mesmo mês me encontrei neste instituto, no meio de centenas de maravilhosos seminaristas, sacerdotes, irmãos e irmãs religiosos e estudantes leigos. Mais tarde descobri que minha esposa também, como uma manobra completamente de última hora, havia se sentido chamada a mudar totalmente seus planos pré-existentes, pelo contrário, a aplicar-se aos santos apóstolos. E embora sua aplicação não devesse ser viável para acomodar também, Deus interveio, e ela começou a estudar lá no mesmo semestre. Embora um dia por mês nos santos apóstolos era marcado à parte como um dia de lembrança, no qual os seminaristas mantinham o silêncio total enquanto oravam e assistiam a um retiro dado por um padre. Eu era o primeiro dia de lembrança como seminarista. Esse foi o primeiro dia que eu tenho de lembrança como seminarista. Entrei na capela naquela manhã, ansioso para receber qualquer edificação que fosse da vontade de Deus transmitir pelos lábios do padre, embora eu estivesse totalmente desinformado sobre quem seria ou qual seria o tópico. Ao olhar para o santuário, vi, para minha grande surpresa, um rosto familiar. Eu imediatamente soube que não ficaria desapontado, pois o santo espanto na vontade divina que recebi daquele sacerdote 10 meses antes estava vivo e bem. Saí da capela sabendo que não havia como negar que Deus havia me chamado para mergulhar de cabeça nessas revelações mais sublimes sobre sua santíssima vontade, dadas à serva de Deus Luísa Picarreta, e fazer o meu melhor humilde para apresentar aos outros o mesmo. Desde então, essa tem sido a paixão mais abrangente da minha vida e rezo para que ela também se torne a sua. A orientação clara de Deus para mim não terminou naquele dia e Ele revelou que tão abençoado e cheio de graça como um semestre como seminarista, sua vontade para mim não era sacerdócio, mas casamento. Continuei estudando nos Santos Apóstolos como estudante leigo, proposto a minha esposa na festa da Imaculada Conceição no ano seguinte, na mesma capela dos Santos Apóstolos, depois que nós nos reconsagramos juntos a Maria e recebi meu diploma de mestrado em teologia. Nesta capela, também no ano seguinte, 2 meses após a formatura, no 96º aniversário da promessa de Nossa Senhora em Fátima, de que seu coração triunfaria e uma era de paz seria concedida ao mundo. Minha esposa e eu estávamos já casados. Nós nos mudamos para uma casa de lagoa de 400 metros quadrados, livre de encanamento, que meu pai e eu havíamos construído vários anos antes. Antes de embarcar em nossa peregrinação de viagem de lua de mel pelos lugares sagrados do país, nos anos que se seguiram, a vontade de Deus me levou ainda de várias maneiras, fundando um apostolado, os missionários da vontade divina da misericórdia. E eu sou secretários da misericórdia, né? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tinha que conversar com esse homem, pena que não sei falar inglês. Comprando e renovando em uma casa desmontada com 100 anos de idade. Uma corrida pelo Congresso dos Estados Unidos, tornando-se professor de filosofia, iniciando meus estudos de doutorado em filosofia e muitas outras coisas. Acima de tudo, a vontade de Deus abençoou a mim e minha esposa com 3 filhos lindos, com um quarto que partiu para o céu depois de um breve período no ventre, e esperamos nos abençoará com muitos mais. Em meio a tudo isso, aprendi que se há uma coisa que a vontade divina não é, ela seria entediante. Continuo tão dedicado como sempre a fazer minha parte pequena, ajudando a tornar conhecida e amada a vontade divina para que ela reine na terra como no céu.
Ai, é tão bom encontrar alguém que faz a mesma coisa que eu. Oh, meu Deus, obrigado. Por favor, junte-se a mim nesta melhor de todas as missões e continue lendo para aprender mais sobre isso. Então, vamos parar por aqui. Então, essa é o primeiro momento, né, em que ele fala, né? E vai ter um prefácio do Mark Mallet, que é uma pessoa também que divulga a Divina Vontade também. Então, vamos lá. Né? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. E a gente continua logo que possível, tá bom? Deus abençoe.